100.000 vikings, a maior força de invasão que o mundo medieval já viu, armada com machados de aço rústico e uma fúria divina. Do outro lado, apenas um veículo, um monstro de 70 toneladas de aço composto, visão térmica e um canhão capaz de vaporizar um alvo a 4 km de distância. Será que o terror do norte consegue derrubar um titã moderno? Ou será que um único tanque transformaria a era viking em um feriado de 15 minutos? Prepare o hidromel e feche a escotilha. Hoje, vamos descobrir o que acontece quando o aço de Damasco encontra a blindagem Shoban. Isso é ciência do absurdo. Imagine o cenário. As planícies da Escandinávia estão cobertas por uma névoa densa. Mas o que se ouve não é o som do vento, e sim o clamor de 100.000 homens. Estamos falando de uma massa humana equivalente a 2 estádios de futebol lotados. Todos armados com o que havia de melhor no século IX. Machados de aço rústico e escudos de madeira. Para esses guerreiros, a vitória é a única entrada para Valhalla. Eles estão acostumados a enfrentar paredes de escudos. Mas à frente deles surge algo que desafia as leis da natureza. Um M1A2 Abrams de 70 toneladas. O som não é de cavalos, mas o assobio ensurdecedor de uma turbina de 1.500 cavalos de potência. Para um viking, esse não é um veículo, é um dragão de metal. E aqui, a física é cruel. Um golpe de machado exerce uma pressão ínfima comparada à resistência da blindagem composta de cerâmica e urânio exaurido, projetada para suportar jatos de plasma e projéteis que viajam a 5 vezes a velocidade do som. Para o tanque, um ataque viking tem o impacto de uma gota de chuva. Além da defesa, há a disparidade sensorial. Enquanto os nórdicos dependem do olho nu, o tanque opera com visão térmica, detectando o calor de cada coração viking a quilômetros de distância, mesmo sob neblina total. O combate começa antes mesmo que os vikings saibam que o inimigo existe. Não é apenas uma luta entre épocas, é o confronto entre a biologia humana e a engenharia de ponta. O palco está montado para um massacre tecnológico, mas a grande questão não é se os vikings podem ferir o tanque, mas se a máquina tem fôlego técnico para processar tanta gente antes de parar. Agora, vamos falar de números, e eles são aterrorizantes. Um tanque moderno como o Abrams carrega cerca de 40 granadas em seu compartimento principal. Se ele usar munição do tipo canister, que funciona como uma espingarda gigante disparando milhares de esferas de tungstênio, cada tiro poderia, teoricamente, ceifar centenas de vikings de uma vez. Mas façamos as contas. Mesmo com 40 tiros perfeitos, o tanque eliminaria talvez 4 ou 5 mil homens. Ainda restariam 95.000 vikings avançando. É aqui que entram as metralhadoras. A coaxial e a do topo podem disparar milhares de tiros, mas elas têm um inimigo real, o superaquecimento. Disparar sem parar contra uma horda infinita faria os canos derreterem ou travarem. Quando a munição acaba menos, e ela vai acabar, o tanque deixa de ser um atirador e vira um rolo compressor de 70 toneladas. A tática passaria a ser o atropelamento. Um tanque a 60 km por hora atravessando uma multidão compacta imparável. A pressão exercida pelas lagartas esmagaria escudos, ossos e armas como se fossem gravetos. Contudo, há um limite físico. O acúmulo de tecidos, armaduras e detritos orgânicos nas rodas e engrenagens poderia eventualmente causar o descarrilamento da lagarta ou travar o sistema de rolamento. Além disso, temos o consumo de combustível. Uma turbina de tanque bebe querosene de aviação como se não houvesse amanhã. Se os vikings perceberem que não podem perfurar a pele do monstro, a melhor estratégia seria o cansaço. O tanque é um titã, mas é um titã com prazo de validade. Se ele não conseguir dispersar os 100.000 homens antes do tanque de combustível chegar à reserva, o caçador vira uma fortaleza imóvel e isolada. Chegamos ao momento crítico. O tanque parou. Seja por falta de combustível ou porque as lagartas travaram em meio ao caos, o monstro de aço agora é uma ilha cercada por um mar de 90.000 vikings furiosos. E aqui, a realidade bate à porta da guarnição. Se os vikings forem inteligentes, e eles eram mestres em estratégia, eles não tentariam quebrar o aço com machados. Eles usariam o fogo. Embora o tanque seja selado contra ataques químicos e nucleares, o fogo persistente sobre as entradas de ar do motor poderia sufocar a turbina ou cozinhar a guarnição lá dentro por transferência de calor. Se os vikings conseguirem escalar o tanque, cobrir as óticas com lama ou sangue e bloquear o periscópio, o comandante fica cego. Um tanque cego e imóvel é apenas uma caixa de metal muito cara. Mas, sendo realista, o resultado mais provável seria a vitória psicológica. Na história real, exércitos medievais debandavam ao perderem 10% ou 20% de suas tropas em condições normais. Ver milhares de companheiros serem transformados em névoa vermelha por um trovão invisível e assistir a um monstro de metal esmagar fileiras inteiras sem sofrer um arranhão quebraria o moral de qualquer guerreiro, por mais corajoso que fosse. O veredito final, no papel,
Os 100 mil vikings poderiam vencer pelo cansaço, transformando o tanque em um túmulo de aço após dias de cerco. Na prática, o tanque venceria em 30 minutos, não porque ele matou todos, mas porque ninguém fica parado esperando sua vez de lutar contra um deus da guerra que não sangra. No fim das contas, a tecnologia moderna não vence apenas pelo poder de fogo, mas pelo terror absoluto que ela instiga. E você? Acha que o peso dos números venceria a tecnologia ou fugiria no primeiro disparo do canhão? Deixe seu comentário, se inscreva para mais batalhas impossíveis e até a próxima!